Você já passou por alguma situação constrangedora com seu filho? Alguma situação difícil? Uma situação em que ele entrou em crise? Eu já passei com o meu. E nós, aqui da Educação Infantil da CETREM, podemos ajudar você a mediar esses conflitos e esses momentos de crises que seu filho apresenta, assim como muitas crianças, a maior parte das crianças apresentam. Fica ligado aqui no terceiro episódio do podcast que nós vamos conversar sobre isso. Prof. Thaís, conta um pouquinho mais sobre esse caso que você estava comentando aqui comigo agora. Prof. Elisa, esses dias de manhã, na saída do turno da manhã, uma criança veio até mim chorando e me disse que outra criança havia chutado na cabeça dela enquanto eles estavam deitados nos puffs aqui da saída da escola. Nessa situação, eu chamei a outra criança que tinha então chutado e aí eu perguntei para aquela que veio chorando para mim, fala pro coleguinha o que aconteceu, o que fez que você tá chorando, o que te deixou magoado. Aí ela falou, você chutou na minha cabeça. E aí a criança que havia feito a agressão, então, ela olhou bem assustada, assim, mas eu não vi, aonde foi? Ah, foi ali no puff, ele respondeu. E aí a outra criança já disse assim, me desculpa, eu não vi. Então, nesse momento, nós, enquanto escola, sempre mediamos desta forma, para que a criança possa falar sobre o que sentiu e sobre o que aconteceu. Porque aí os dois, com autonomia, resolveram a situação. E, na verdade, se tratou de um mal-entendido, não que ele chutou para machucar. Na verdade, ele foi sem querer, eles estavam brincando, né? Então, ele nem viu o que tinha acontecido e, no caso, estava sendo questionado pelo seu coleguinha de ter cometido um ato agressivo, né, com ele. Isso. Só que, na verdade, eu penso que esse assunto ele é mais profundo do que essa cena que a gente viu. Ele fala das relações humanas. E que começa na infância. Sim, começa nessa fase que as crianças estão, né, Prof. Thaís? Sim, e tu sabes que a questão do falar sobre o que sentiu, né? Quantos adultos têm essa dificuldade de falar sobre seus sentimentos? Então, aqui na escola a gente trabalha isso, de falar pro outro, olha no olho do seu amigo e fala o que te magoou, o que te deixou triste. Eu brinco com as gurias aqui da escola, enruga a testa e diz que o assunto é sério. Doeu, você me machucou, né? Então, tu falar e ouvir do outro. Da oportunidade do outro expressar o sentimento. E aí, esse acontecimento foi com meninos. Isso, foram 2 meninos. E pensa bem, né? A gente tem muito arraigado, né, na sociedade que menino não pode expressar o sentimento, que homem não chora, mas a CETREM vem trabalhando muito essas questões dos sentimentos, das emoções com as crianças e o quanto é importante, tanto o menino quanto a menina, saber que ele pode chorar, pode expressar a dor que sentiu, assim como pode expressar a alegria que ele sentiu. E enquanto adultos é muito importante nós estarmos preparados para essas situações, porque é ali que a gente diz para eles, valida o sentimento, sim, ele tá triste, sim, doeu, porém não foi por gosto. Ele não foi machucado porque o outro queria. E isso acontece, né? Quantas vezes nas nossas relações isso acontece? E quando eu ouvi você falando, aqui nos bastidores, a gente estava conversando sobre isso, Thaís, eu fiquei pensando muito quanto esse assunto ele é um retrato da sociedade. Porque muitas vezes, por falha de comunicação, a gente deixa de resolver conflitos que poderiam ser resolvidos de forma muito simples. Simplesmente ouvindo o outro. Bom, tu não se sentiu bem? O que te faz não se sentir bem? Então, acho que estar falando sobre isso para as famílias, para toda a comunidade que tem filhos pequenos como nós, né? É importante para que as pessoas consigam entender e validar o sentimento do outro desde a mais tenra idade. E aí tem outra situação também, Prof. Elisa, que eu fico, por vezes, questionando, assim, até que ponto eu tenho a liberdade de falar o que eu sinto para outra pessoa. Porque por vezes, depende para quem tu vai falar, olha, a tua atitude me magoou, de repente essa pessoa nunca mais vai olhar na minha cara, enquanto adulto. E enquanto criança a gente precisa desenvolver isso neles, que eles sim, eles precisam ouvir. E que daqui a pouco eu vou ter uma atitude que vai te magoar. Mas tá tudo bem, nós somos seres humanos, o importante é que a gente consiga dialogar e resolver.
E o quanto é importante também estabelecer uma relação de confiança. Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Trabalhado muito com o meu filho e também nas relações que eu tenho com outras pessoas. Que nós temos que construir relações de confiança. E eu só vou construir relações de confiança se eu de fato escutar o outro, o sentimento do outro, eu validar esse sentimento e não julgar. Acho que um ponto importante aqui também é o não julgamento, é o entendimento da situação sem julgar a atitude que as pessoas tiveram, mas partir do pressuposto da compreensão, especialmente com criança. Então, relação de confiança, relação de respeito, uma relação de escuta. Então, é fundamental para que a criança, então, ela consiga construir segurança para poder se relacionar com as outras pessoas, na sua vida, no seu trabalho. Então, essas relações que a gente constrói aqui na educação infantil, que tu trabalha, que os profs trabalham todos os dias, ela vai construindo, é tijolinho por tijolinho, né? Vai construindo a criança e vai tornando ela um adulto seguro, que confia nas pessoas, que respeita as pessoas, que são valores que a gente precisa levar para a vida toda. Isso, e eu trago uma última palavra até que eu anotei aqui rapidinho, que é sobre a questão da autonomia. Nós falamos tanto em autonomia na educação infantil, tá, mas o que é essa tal autonomia? Autonomia não é só organizar sua mochila sozinho, levar o seu prato na hora da janta para a pia. A autonomia também é autonomia nessa resolução, autonomia emocional. É o entender, é o poder falar sobre, é o tentar resolver. Então a autonomia ela também é dada nesses momentos. Foi justamente o que eu fiz, é o que as professoras fazem aqui. E aí também tem a questão da faixa etária. Tem idades, os menores, que eles não têm ainda essa linguagem desenvolvida para isso. E muito menos a maturidade emocional. Mas crianças de 4 e 5 anos, nós já conseguimos ir desenvolvendo para que eles possam falar sobre o que magoou. Né? Opa, desculpa, foi sem querer. Isso tudo nós desenvolvemos aqui. Isso é autonomia. Autonomia na resolução de conflitos. E quanto adulto não consegue resolver um conflito, quanto adulto, se perde nas suas emoções, não consegue controlá-las. E é na infância que nós precisamos fortalecer isso. Respeitar, validar o sentimento e mostrar caminhos que esta criança pode utilizar para se autorregular, mas também para dizer para o outro aquilo que não gostou. Isso me incomodou, isso doeu em mim. Dar limite. Perfeito. Dar limite, porque muitas vezes a gente cresce com aquela ideia de que a gente tem que dizer sim para tudo. Tá? Eu mesma fui uma pessoa que eu tive que aprender a dizer não. Porque essa construção, essa relação na infância, em algum momento foi falho para mim. Então, eu demorei muito tempo para aprender que o limite é necessário e é a gente que estabelece. E isso a gente vai aprender ali entre ali os 3, 4, 5, 6 até os 7 anos. Então, e vai desenvolvendo uma personalidade que aprende a lidar com as pessoas, aprende a lidar consigo mesmo, na verdade. Claro, acho que na verdade é isso. É isso. Aprende a lidar primeiro consigo mesmo, com os seus sentimentos, aprendendo a dar esses limites para si, para depois, na relação com o outro, conseguir construir vínculos e relações que sejam saudáveis. Que não sejam relações que sejam relações de manipulação, relações de domínio, relações de abuso. Então, acho que a gente tem que cada vez mais primar por relações de confiança, de respeito, por relações saudáveis. E é isso que a educação infantil da CETREM está fazendo todos os dias dentro das salas de aulas. Então, a gente quer dizer para os pais, para as famílias, o quanto esse trabalho é importante e o quanto a escola também desenvolve esse trabalho e é responsável junto com a família por esse trabalho, né? E outra coisa que eu julgo muito importante também é justamente esse diálogo entre escola e família. Então, a família está com alguma dificuldade, eles vêm até nós, né? Muitos nos procuram, até já trazendo um outro caso, mas a semana passada atendemos uma família em que a família precisava de ajuda, não a criança. Então, a escola hoje também cumpre esse papel, não somente com a criança, mas com a
família. Porque a criança é só o reflexo daquilo que vive em casa, daquilo que vive em sociedade, daquilo que vive na escola. Ontem mesmo nós falávamos sobre isso, né? Sobre frustrações, sobre resolução de conflitos e o quanto a escola reflete o social. E o quanto a escola e a família podem desenvolver esse sujeito para que quando chegar no social, ele se sinta mais seguro para resolver os seus problemas. Porque, no fim das contas, viver é resolver conflitos, é resolver problemas, né? O tempo todo, Profilisa. Bem, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Agradeço demais e gostou do tema, gostou do assunto? Curte, compartilha, indica para os seus amigos e também para quem precisar ouvir daqui a pouco, estudar um pouco mais sobre o assunto. Para mais informações, acesse o link da bio e acompanhe os próximos episódios do podcast Toda Escola Quer Saber. Até mais, Profilisa!